Estamos de volta com o programa Pedro Paulo na TV, aqui pela TV Nova Nordeste, a sua TV. Hoje entrevistando o pré-candidato em Jaboatão dos Guararapes à prefeitura da cidade, Paulo Sérgio Ribeiro Varejão, ele que é pré-candidato pelo PMN. Já disse aqui no primeiro bloco que o partido está estruturado, tem um bom time de pré-candidatos a vereadores e está pronto para disputar a eleição, né? Com toda essa experiência que nós descrevemos no primeiro bloco, Paulo Varejão, o que o senhor faria diferente da atual gestão do município? A atual gestão começa do seguinte: o prefeito entrou e passou nada menos do que 2 anos e 6 meses absolutamente parado. Foi com um discurso para a rua de que tem encontrado um débito histórico, vem desde a época de Geraldo Mello, para justificar a sua inação diante da administração. Eu acho que, na verdade, ele não sabia, não conhecia a realidade de Jaboatão, até porque eu fui ver o discurso de posse dele e ele não disse nada com nada. O senhor foi secretário de Finanças. Foi secretário de Assuntos Jurídicos de Humberto Barrada. Dessa época. Esse débito realmente existe? É um débito histórico que envolve até o INSS, entendeu? Mas são débitos administráveis. Você sabe que o município, a Fazenda, recolhe 9%, que é o limite do pagamento. Então não tinha nada dele fazer aquele estardalhaço. Agora, outro detalhe: passou 2 anos e 6 meses absolutamente parado. Aí, de última hora, diante do crescente desgaste que estava sofrendo na população, diante da população que acreditou nele, piamente, tá certo? Aí ele foi, danou-se num projeto assim, atabalhoado, botou obra aqui, acolá e tal. Resultado, ficou sem finança para honrar os compromissos, queria vender o patrimônio público, queria vender o cinema, queria vender a quadra Reginaldo Montenegro, enfim, queria vender o antigo mercado público para empregar exatamente no pagamento dessas obras, até porque o projeto de lei fala de pagamento, investimento na infraestrutura, certo? Então agora nesse desespero ele foi atabalhoadamente, começou a fazer tudo isso para tentar se recuperar diante das pessoas. E hoje ele está correndo apenas com vistas à eleição, tá certo? Ele inicialmente quebrou 2 praças que estavam lá plantadas e úteis e funcionais, as praças centrais de Jaboatão, para botar outras novas, tá certo? Quer dizer, aí preocupou-se apenas em fazer obra onde existe visibilidade, exatamente para oferir os ganhos políticos. E onde já existia obra. Exatamente. E atualmente, por exemplo, ele concentra, eu rotulo ele como prefeito dos ricos, né? Porque ele trabalha ali na Avenida Bernardo Vieira de Mello, onde ele raspou um asfalto para botar um novo, tá certo? Naquela avenida de trás, tá certo? E como existe, por exemplo, agora um tema muito em voga, que é da mobilidade, em razão desse engarrafamento constante em toda a região metropolitana, ele se preocupou apenas com a Avenida das 3 Faixas antiga, né? Que foi construída por Geraldo Mello, que foi, para mim, o melhor prefeito que teve ali. Todos eles tiveram a sua parcela de contribuição nas suas épocas próprias. Agora, esse concentrou-se ali, tá certo? E deixou, por exemplo, um bairro chamado Coquinho, Jardim Coqueiral. Se existe alguém me ouvindo lá, sabe que eu não estou mentindo. Jardim Coqueiral, o bairro popularmente conhecido como Coquinhos, está no mais completo abandono. Aquilo é uma irresponsabilidade. Não é um problema assim de é mal político ou é mal prefeito. Isso é um problema de caráter, porque ele andou por lá prometendo. Quer dizer, uma pessoa que não se preocupa com a palavra empenhada não tem zelo pelo seu próprio nome, tá certo? Então isso foi o que aconteceu. Coquinhos está no mais completo abandono. Eu sempre falo em outros veículos de comunicação sobre aquele bairro de Coquinhos, reclamo muito, mas infelizmente até aqui está tudo parado. Inclusive prometeram iniciar a pavimentação da Avenida Nossa Senhora dos Prazeres, Nossa Senhora de Piedade, que é a principal, desde o ano retrasado, mas até hoje não foi feito nada. Aí você vê ali atrás a Rua Nova Esperança também absolutamente abandonada, o povo morando dentro da lama, dentro do lixo, dentro da água podre no meio da rua, tá certo? E aí não se vê uma solução. Fora outras comunidades, tá certo? Que ele sabe por onde ele andou, que estão completamente abandonadas. Deixa eu liberar o telefone aqui para o pessoal de casa participar. Vamos para Santo Aleixo, Severino lá de Santo Aleixo, está na ponta da linha, ligando pelo 3011-7222. Bom dia, Severino, pode falar. Bom dia, Pedro Paulo. Bom dia, amigo. Eu gostaria, por favor, de fazer uma pergunta para Paulo Varejão. Paulo Varejão, bom dia. Bom dia. Paulo Varejão, por que
estão analisando e eu vejo as melhorias, só para verem. Não para Jaboatão Centro, como Cavaleiro. Cavaleiro está crescendo, né? Aí eu não vejo crescimento nenhum no centro de Jaboatão e Cavaleiro. Por que isso? Paulo, pode falar, Paulo. Do mesmo modo, é porque o tempo aqui foi muito curto, eu me limitei a falar sobre Prazeres, que inclusive a densidade populacional é bem maior. Agora, Santo Aleixo, por exemplo, aquela via principal está no mais completo abandono. Rasparam o asfalto, tá certo? Porque asfalto é uma coisa prática, rápida e barata, né? Rasparam para dar um capeamento novo e até hoje eu não vi resultado dessa ação, tá certo? Em Cavaleiro também eu não vi nada de significativo. Inclusive, o mercado público de lá, que é uma obra do governo do estado, tá certo? Eu participei de uma audiência pública lá da Câmara Municipal, de onde eu fui procurador-geral por 3 vezes, e havia uma grita geral dos feirantes, tá certo? E eu vi um representante da prefeitura dizer, bom, nós acompanhamos os estudos, mas não interagimos, quer dizer, ficamos à parte. Então é um processo todo isolado do governo do estado, tá entendendo? Até porque o que tem existido em Jaboatão é que a administração municipal, ela tenta pegar, eu vou usar uma expressão chula aqui, mas respeitosa, pegar bigu nas obras do governo do estado. Por exemplo, eu recebi na minha casa carnê de IPTU com a UPA em construção, no verso. Ora, a UPA é uma obra do governo do estado, né? Então fica dizendo, não construímos em parceria com o governo do estado, o viaduto não tem nada a ver, né? Essas UPAs foram todas uma obra isolada do governo do estado. Tanto assim que, para marcar bem a presença do governo no estado, no município, melhor dizendo, você veja que se você passar ali, naquele polo de logística, que é aquele Walmart, se você passar daquele viaduto, do lado esquerdo tem uma placa imensa, de uns 3 metros de largura, com as letras muito grandes, mais uma obra do governo de Pernambuco. Quer dizer, isso é para chamar a atenção da população, para não entrar nessa conversa. Tem mais uma pergunta, agora chegando pela internet. A Cláudia Lins, do Curado 2, diz assim, a atual gestão anunciou essa semana, através dos jornais, a assinatura de um convênio da ordem de 870 milhões para uma chamada PPP do saneamento, que é uma parceria entre o governo do estado e mais 14 municípios da região metropolitana e a cidade de Goiânia, com a Compesa, né? O objetivo é universalizar a coleta do esgoto sanitário nos próximos 12 anos. A expectativa é que a cidade, que hoje tem apenas 4% de cobertura de esgotos, passe a ter 90% de saneamento até 2024. É um pouco disso que o senhor falou agora, né? É uma obra do governo do estado. Na verdade, a única cidade saneada do estado de Pernambuco é Petrolina, né? Porque Jaboatão está lá para baixo, é cerca de 4. O IDH melhorou um pouco nos últimos 10 anos, mas também não por conta disso, não. Está muito lá embaixo, Jaboatão, nessa área de saneamento básico. Deixa eu colocar mais uma pessoa no telefone, ligando pelo 3011-7222, Nassis de Prazeres. Pode falar, Nassis. Alô? Oi, pode falar, sua pergunta. Ela mesmo, Pedro Paulo. Ih, caiu a ligação, fez Pedro Paulo e pipipipipi. Pode ligar de novo, Nassis. 3011-7222. Né? Aliás, você de qualquer lugar do estado pode participar também. Nós estamos fazendo aí essa maratona de entrevistas com os pré-candidatos e figuras políticas importantes do município de Jaboatão dos Guararapes, para que a gente possa fazer um raio-x, né, do que está acontecendo na cidade, as perspectivas para a próxima eleição. E hoje é a vez do pré-candidato do PMN, Paulo Sérgio Varejão, né, que está conosco aqui no estúdio da TV Nova Nordeste. Né? Lembrar também que Paulo integra o movimento Muda Jaboatão. Como é que você entende esse movimento, Paulo? Eu acho interessante. Agora, eu, por exemplo, eu digo uma coisa que talvez me conflite com os demais candidatos. Eu busco restaurar uma identidade política para Jaboatão, tá certo? Porque, na verdade, desde 96 que a gente vem num processo assim de eleição de pessoas de fora da cidade e tal. E quem nasceu lá como eu, quem tem essa história aí, meu pai foi prefeito lá 2 vezes, você sabe, Aníbal Varejão, aí tem esse sentimento, sabe, Pedro Paulo? Então, por exemplo, atualmente nós vemos um quadro de pessoal, 90% é do Cabo de Santo Agostinho, está tudo socado dentro de Jaboatão, tá certo? Várias empresas do Cabo prestam serviço. Lá uma parte da merenda é fornecida por empresa do Cabo.
Então, a afinidade do prefeito atual, na verdade, é com o Cabo de Santo Agostinho, onde ele viveu a vida toda e tal. Então, nós temos que valorizar o povo de Jaboatão, nós temos que trabalhar irmanado com o povo de Jaboatão, porque é assim que o município cresce, tá certo? Eu não entendo uma política dessa de valorizar pessoas de fora, quer dizer, quando ele foi votado ali, pelos eleitores dali. A Rafaela está também pelo telefone, no 3011-7222, é de Vila Rica. Pode falar, Rafaela. Oi, Pedro Paulo. Bom dia, bem? Tudo bem. Minha pergunta é sobre o cinema que está em construção faz mais não sei quanto tempo e não sai da obra, fica aquilo, todo mundo parado, todo dia eu passo na frente e esse cinema não sai do lugar. Gostaria de saber o que é que a prefeitura está fazendo para isso, melhorar o nosso estado de Pernambuco. Paulo. Veja bem, tem uma linha de crédito pelo Ministério da Cultura, certo? E foi através dessa linha de crédito que conseguiram um financiamento para a reforma do cinema. Mas em bom momento você falou sobre o cinema, porque aí eu quero registrar aqui, foi na época do governo Humberto Barradas, aquele prédio do cinema vai pertencer a seu Aloysio Pedrosa Pontes, dono da do Norte, falecido recentemente, pertencia à empresa dele, Companhia de Melhoramentos, alguma coisa assim. O lado de Jaboatão 7. E a intenção do seu Aloysio era vender aquilo para uma igreja evangélica. Então, como aquilo era um prédio histórico, o Humberto Barradas me falou, eu preparei de imediato um decreto declarando de utilidade pública para efeito de desapropriação, para que a gente não perdesse aquele prédio e não ficasse descaracterizado em seus aspectos históricos. Então, o prédio pertence ao município hoje, e infelizmente esse prédio está sendo objeto de muito pedido assim, de financiamento, e uma obra que anda a passo de cágado, e até hoje a gente não viu uma conclusão. É um aproveitamento que não se faz de uma obra pública daquele. Ô, Paulo, mais uma pergunta. Inclusive o prefeito queria vender agora, né? Não vendeu. Foi com a mensagem para a Câmara. Por causa do movimento, foi. O movimento das redes sociais, aí a Câmara também sentiu o peso da opinião pública e não aprovou. Outra pessoa pode ligar no 3011-7222. Tem uma pergunta aqui do Antônio, ele é lá de Prazeres, diz assim, por que Jaboatão não se desenvolve, não cresce como a vizinha cidade do Cabo de Santo Agostinho? Né? O que falta para as grandes indústrias enxergarem o município como um polo de desenvolvimento? Ótima pergunta, oportuníssima pergunta. Jaboatão não tem um distrito industrial com chão para dar, quer dizer, com lotes industriais, é a infraestrutura necessária para a implantação de novos investimentos. Aquilo ali, o parque industrial que existe em Prazeres, foi formado por investimento isolado dos empresários, que enxergaram em Prazeres, que tem uma vocação para isso, porque é plano e a Junta BR, é um local ideal para a implantação das suas indústrias, mas nunca houve uma política pública, além de Jaboatão. Inclusive, quando eu fui secretário de Finanças, eu coloquei na lei de incentivos fiscais um aditivo, um parágrafo, dizendo que a prefeitura deveria desapropriar uma área para a instalação de um distrito industrial. E tive dificuldades, porque fui visitado por empresários que queriam ali implantar novos investimentos, novas indústrias, inclusive um rapaz veio do Ceará, queria botar uma fábrica de refrigerante. E ele me perguntou, doutor, o senhor tem chão para eu instalar minha indústria? Eu disse, não. Aí o senhor tem que ir para o Cabo. Infelizmente, Jaboatão padece isso. Seria um investimento interessante nessa área de desenvolvimento econômico. Interessante não. Essencial e imprescindível, claro, para que Jaboatão possa acompanhar o desenvolvimento de Pernambuco. Porque Jaboatão já perdeu o segundo lugar em arrecadação para o distrito de Ipojuca. Jaboatão agora é o terceiro município em renda. O segundo é Ipojuca, segundo o dado do último censo. E não existe uma preocupação com essa área. O Jairo Bastos de Prazeres diz assim, entra prefeito e sai prefeito e nada muda na cidade de Jaboatão dos Guararapes. Será que ninguém consegue resolver o problema de Jaboatão? É má vontade, incompetência ou engessamento da máquina? É falta de vontade política e falta, eu diria, sem querer ofender ninguém, de responsabilidade com a função que a pessoa abraça. Porque é daí que eu defendo que tem que entrar um prefeito identificado, que tem amor à terra, que tem amor a Jaboatão. Porque se não tiver, faz de Jaboatão um cabide de emprego, como está sendo atualmente, para que um grupo político que veio esfacelado do Cabo se recupere para eleger outro prefeito lá no Cabo. Então isso não pode ser. Transformar Jaboatão num cabide de emprego foi o maior erro
na sua forma de enxergar que o atual prefeito do município cometeu? Não foi um dos erros. Ele comete erros crassos e graves, tá certo? Por exemplo, ele passou 2 anos e 6 meses parado. Foi o erro primário dele. Pior tá de tudo. Aí o processo de desgaste veio grande. Quando chegou agora no 3º ano, que é o ano da eleição, aí ele começou a correr. Começou a correr logo no 2º semestre, ano passado. Aí começou a correr, fazendo obra assim, atabalhoadamente, obra que não tem conclusão. Lá em Sotávia a gente tem obra, por exemplo, uma avenida imensa que não está concluída. A entrada do Loreto também não está concluída. Por falar em Loreto, lá dentro do Loreto é um aguaceiro só. O pessoal é capaz de andar ali de barco, tá entendendo? Coquinhos, por exemplo, está também um pouco seco agora por causa do tempo que secou, mas mesmo assim ainda tem uma concentração de lama muito grande e, enfim, qualidade de vida da população a pior possível. Nessas áreas carentes, que eu digo. Qual vai ser a sua principal bandeira de luta nesta pré-campanha, durante o período da pré-campanha e na campanha, Paulo? É porque a bandeira de luta... Primeiro eu vou defender, vou tentar transmitir para a população a necessidade que nós temos de ter um candidato eleito da terra, um candidato de Jaboatão dos Guararapes. Porque esse processo, infelizmente, existem pessoas de fora e o povo vai enxergar isso em bom tempo. Segundo, vou tentar transmitir para a população que Jaboatão precisa acompanhar o estado de Pernambuco em termos de desenvolvimento, porque enquanto o Brasil cresce a taxas canhestras, vamos dizer assim, o estado de Pernambuco cresce a taxas razoáveis do PIB, tá certo? E você sabe que há mais de 3 anos que isso vem maior do que o crescimento de Pernambuco, sobretudo por conta do SUAP, é maior do que o crescimento do Brasil. Então nós precisamos de traçar uma política pública para... Jaboatão não acompanha o crescimento de Pernambuco, tampouco do Brasil, né? Exatamente. Então, por exemplo, do mesmo modo que eu disse que se formou o Parque Industrial aleatoriamente, sem uma política pública, está se formando também um polo de logística ali naquele eixo de integração, que aquilo para mim vai ser o grande centro de desenvolvimento. Então tem que ter uma política para ali, entendeu? Então, na hora em que nós nos preocuparmos com essa parte do desenvolvimento econômico, Jaboatão vai dar um salto de qualidade, enfim, e Jaboatão vai se desenvolver plenamente. Porque quando você implanta a indústria, você gera emprego e renda. Quando você gera emprego e renda, você gera também o ICMS, porque o ICMS que é produzido ali, 25% retorna para o município, certo? Então, tudo isso nós temos que observar. Agora, temos que fazer investimentos maciços na educação. Por exemplo, eu não concebo uma educação com as escolas que não têm a menor condição, a menor estrutura. Eu só concebo a educação com escolas de porte, que façam ensino integral, tá certo? Que prestem serviço e ensino integral. O aluno tem que entrar de manhã e sair no fim da tarde, certo? Na parte da manhã ele tem as aulas propriamente ditas, de tarde terá uma outra parte que seria aí talvez uma recreação, certo? Sobretudo porque nós temos também um problema que é um problema de saúde pública, não apenas aqui em Jaboatão, mas no Brasil, que é o problema das drogas. Ô Paulo, Então, para a gente encerrar, deixa eu fazer só mais uma pergunta aqui, o nosso tempo está praticamente esgotado, mas eu não queria sair sem fazer essa pergunta, até porque isso foi manchete dos jornais, né, saiu nos blogs durante toda a semana, né, uma série de denúncias envolvendo superfaturamento na área da educação, compra de banca escolar que deveria sair por um preço, saiu 3 vezes maior, envolvendo inclusive transportadoras que não faziam parte nem do município de Jaboatão dos Guararapes, construção de obras, né, que já tinham sido construídas, com gente cobrando, a prefeitura com placa, com fotografias em calendário do ano seguinte, uma verdadeira bandalheira, né, que ao nosso entender, não sei se o senhor concorda com isso ou qual seria a sua opinião sobre isso, vai de frente, fere de frente, né, a imagem de bom gestor que o atual prefeito apregoou que tinha quando foi eleito na última gestão. Né? O que aconteceu? Ele se perdeu no meio do caminho, dado ao tamanho do município? Na verdade, isso é uma prática que vem sendo levada a termo, não é de agora, né? Existem detalhes, por exemplo, publicações que deixam assim muita dúvida no ar, né? Existe compra de rema de papel, por exemplo, que se você for, até pelo peso de uma rema, você vai chegar à conclusão de que seriam necessários
3 carretas e mais um caminhão truncado para entregar aquele papel. E todo mundo sabe que isso nunca entrou em Jaboatão, né? É público e notório. Então essas compras assim, que deixam margem deixam margem de dúvida quanto à sua entrega, isso aí me parece, pelo que eu tenho visto e pelas informações que eu recebi de publicações nessas redes sociais, me parece que é uma coisa assim bastante grave que devia ser objeto de uma investigação. Eu não estou acusando ninguém, até porque eu não tenho prova, mas os fatos falam por si. Essa história de rema de papel, por exemplo, sai um dia um preço, no outro dia o pessoal bate em cima e está muito caro. Aí no outro dia sai um conserto daquilo, entendeu? Então, afora outras conversas aí que eu sempre ouço, mas como isso é uma parte complicada de se provar, eu prefiro não me abster, mas apenas comentar o que eu vejo, tá certo? Pelas publicações que eu vejo no Diário Oficial do município. Bom, esta nossa entrevista com Paulo Varejão, segundo pré-candidato da série de entrevistas que nós estamos fazendo no município de Jaboatão dos Guararapes. Nós vamos passar aqui a palavra para ele fazer o fechamento do programa, vamos às considerações finais, mas quero lembrar que na próxima quinta-feira, dia 19, às 16 horas, no Golden Beach, lá em Piedade, nós vamos ter isso aqui que o Paulo falou, né? Nós vamos ter uma avaliação crítica do município. Por que o Jaboatão não consegue acompanhar o crescimento do Brasil, não consegue acompanhar o crescimento de Pernambuco? Vamos ter um economista com especialização em gestão pública que vai fazer uma palestra, vamos ter a participação e intervenção também dos pré-candidatos, enfim, vai ser um movimento bastante amplo, né, que vale a pena conferir, né, e que está sendo organizado, desencadeado pelo movimento Muda Jaboatão, que não é um movimento de uniformização de pensamento de candidatura, pelo contrário, longe disso, é um movimento cívico que quer pensar Pernambuco, que quer pensar o município de Jaboatão dos Guararapes, né, sob a ótica, né, daqueles que não concordam com o que está aí. Eu acho que é importante a gente deixar isso bem claro, né, porque não é uma movimentação política, não, é um movimento cívico que quer o bem da cidade, né. Deixa eu registrar também aqui o nosso patrocinador do horário, né, produtos de limpeza igual, produtos de primeira qualidade, veja por quê. Atenção, quem avisa, amiga é. Água sanitária igual limpa tudo, mata até aquela bactéria metida besta. Não confie, hein? Confira. Márcia, meus parabéns. Você não está indo em conversa fiada. Amanda, eu não confio, eu confiro. Amigas, façam como a Márcia. Não confie, confiram. Água sanitária é igual. O resto é conversa fiada. Água sanitária é igual, o resto é conversa fiada. Muito bem, quero também fazer aqui um agradecimento a todas as mulheres, secretária estadual da Secretaria Executiva das Mulheres, né, lideranças da área que participaram ontem da primeira jornada das mulheres, avanços, conquistas, desafios que a TV Nova Nordeste promoveu em seu auditório ontem à noite aqui na TV Nova. Então a gente quer agradecer a participação de todas, né? Nós tivemos um auditório repleto de lideranças, foi muito interessante. Vamos exibir, né, tudo que aconteceu ontem no próximo domingo, às 4 horas da tarde. Domingo, às 4 horas da tarde. Doutor Paulo Sérgio Ribeiro Varejão, pré-candidato à Prefeitura de Jaboatão dos Guararapes pelo PMN. As suas considerações finais. Eu queria só, antes das considerações finais, registrar aqui que você falou nesse evento do Golden Beach. É fundamental e imprescindível que dali participem as lideranças das comunidades. Porque sem elas não se faz nada. Você pode vir com um plano assim, tecnicamente muito perfeito, tá certo? Aí chega lá, não ouvir quem está no local, na ponta do problema, aí você vai trabalhar só e vai trabalhar divorciado da realidade, tá certo? Mas eu quero agradecer às pessoas que foram generosas comigo em me ouvir. Quero humildemente colocar meu nome como pré-candidato. É bem verdade que a minha candidatura já está definida. Quero fazer um apelo a essas pessoas de Jaboatão no sentido de que pensem que nós precisamos realmente resgatar essa identidade política que nós tínhamos antigamente. Nós tivemos grandes prefeitos em Jaboatão, tivemos Dr. Carlos Portela, que foi quem calçou todo o centro de Jaboatão antigo, tivemos Aníbal Varejão, que
dirigiu as ações dele sempre para os morros, nas áreas carentes. Tivemos Severino Claudino, que foi um grande prefeito também. Tivemos Geraldo Melo, que para mim foi o melhor de todos esses prefeitos, até porque já veio com concepção nova em termos de administração, com recursos outros da Caixa Econômica. E dizer ao povo o seguinte, Jaboatão sempre foi um celeiro de grandes prefeitos. Então a gente não tem porque está importando mais candidato de fora. E com o mesmo sentimento que nós tivemos, quer dizer, o povo pernambucano, o povo brasileiro teve na época em que expulsou os holandeses, vamos, assim, pela força do voto, resgatar essa cidadania do povo de Jaboatão, tão vulnerada por essas pessoas que vêm de fora e desrespeitam tanto os habitantes quanto o município em si. Então eu sempre digo com Jaboatão o seguinte, Jaboatão, ame-o ou deixe-o. Né? A gente tem que amar para gostar e para fazer alguma coisa. Muito obrigado a todos. Paulo Varejão, nosso convidado de hoje. Amanhã a gente vem com mais uma entrevista. Amanhã nós vamos entrevistar aqui o pré-candidato do PSB, João Fernando Coutinho. João Fernando Coutinho. Na quinta-feira nós vamos ter Dr. Ulisses, né? Dr. Ulisses. Na sexta-feira... Fernando Rodovalho, segunda, tem um bocado de entrevista, até semana que vem tem um bocado de figura importante, lideranças do município, né, e que estão fazendo essa avaliação crítica da atual gestão do município. Muito obrigado a todos. Na sequência, daqui a pouco tem Samira Buana, o secretário da cidade, logo depois tem a Valesca Andrade, o programa Nova Onda, voltado aí para a juventude, mas coladinho com a gente, está chegando J. Ferreira, o mais polêmico repórter de comunidades do Brasil. J. Ferreira agora. Bom dia a todos e até amanhã.